Olá, doutor Manuel Abcacis, seja muito bem-vindo ao Estudo em Casa. É com muito prazer que recebemos o pai dos transplantes da medula óssea em Portugal. Temos também aqui connosco 3 alunos da Escola Secundária Dom Dinis de Lisboa, que estão desejosos de lhe poder fazer perguntas e também estão aqui em representação de todos os alunos que estão em casa e que gostariam de poder ter esta conversa consigo. Eu vou passar-lhes a palavra. Olá, professora, o meu nome é Sofia. Gostava de fazer algumas perguntas. Já ouvimos falar sobre a leucemia e sabemos que existem vários tipos, mas qual é a principal diferença entre eles? Olá, Sofia, bom dia. Muito bem, então é assim, nós podemos, de uma forma relativamente simples, considerar leucemias agudas e leucemias crónicas. E o nome só por si define as diferenças entre umas e outras. As agudas são doenças que se manifestam de uma forma muito aguda, muito intensa, as pessoas sentem-se profundamente doentes, enquanto que as leucemias crónicas são insidiosas, de desenvolvimento lento e muitas vezes só são descobertas quando a pessoa faz uma análise de sangue por qualquer outro motivo. Portanto, basicamente são estas duas grandes diferenças entre as formas agudas e as formas crónicas da doença. Olá, professor, sou Inês. Queria perguntar-lhe se a leucemia tem cura ou se, mesmo após todos os tratamentos, as pessoas ficam sempre com sequelas. Olá Inês, bom dia e obrigado pelas questões que são de facto interessantes e sobretudo importantes, porque para nós é muito importante que isto tem vindo a ser uma preocupação que ao longo dos anos se tem acentuado mais, tentar que os tratamentos tenham o menos possível de sequelas tardias, para que as pessoas possam retomar uma vida normal com qualidade de vida, porque é isso que de facto nos interessa a nós, não é? E há algumas formas de leucemia que têm efetivamente cura, sobretudo as formas que acontecem nas crianças. A taxa de cura anda à volta dos 97% a 98%, o que é excelente, não é? Já nos adultos, os resultados não são tão bons, mas têm melhorado muito ao longo dos últimos anos. Basicamente agora em relação às sequelas. As sequelas dependem essencialmente do tipo de tratamentos a que os doentes foram sujeitos para se conseguir obter esse objetivo da cura, não é? Enquanto que a quimioterapia, que permite curar, sobretudo, formas de leucemia que ocorrem particularmente nas crianças, tem relativamente poucas sequelas tardias e a maior parte destas crianças vão ter uma vida praticamente normal, como adolescentes e como adultos, com um número de sequelas de facto muito limitados. Em relação ao transplante de medula óssea, que é uma técnica de tratamento bastante mais intensa e que nos obriga a utilizar medicamentos mais agressivos, por vezes até mesmo radiações, aí a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos tardios é maior. No entanto, nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, e quando digo nós, digo todos eu e os meus colegas que trabalhamos nesta área, no sentido de conseguir obter o mesmo efeito, reduzindo a toxicidade dos tratamentos. Isso de facto tem vindo a ser possível. Nós temos conseguido, eu posso dizer aqui, dar um exemplo relativamente simples, é que quando eu comecei a fazer a transplantação de medula óssea cá em Portugal, nós não transportávamos doentes que tivessem mais de 45, 50 anos, era no máximo. Porquê? Porque a intensidade dos tratamentos era tal que as pessoas acima dessa idade não os aguentavam. Hoje em dia estamos a transplantar pessoas até aos 70 anos. Porquê? Porque aprendemos a reduzir a toxicidade dos tratamentos e a jogar mais com o sistema imunitário do próprio doente e do dador, no sentido de conseguir obter a cura da doença. E, de facto, os efeitos tardios prejudiciais ou adversos são muitíssimo inferiores àqueles que se observavam, sei lá, há 20 anos atrás, não é? Portanto, estamos a caminhar no bom sentido. Olá, professor, o meu nome é Henrique. A leucemia afeta muitas crianças e jovens da minha idade? Olá, Henrique, bom dia. Tu tens 14, 15 anos, não é?
Portanto, estás aqui numa idade já da adolescência e um bocadinho de idade de fronteira. Primeiro que tudo, é importante dizer que as leucemias são, felizmente, e nós estamos agora a falar sobretudo de leucemias agudas, não é? As leucemias agudas são, felizmente, doenças raras. Haverá colegas meus, por exemplo, que estão médicos de família, que provavelmente ao longo da sua vida toda nunca viram um caso de leucemia. Eu, pelo contrário, todas as semanas vejo vários casos. Cá está, porque as pessoas, quando estão focalizadas numa área, concentram esse tipo de situações, não é? E é assim que se adquire experiência, e isto é importante para adquirir experiência, não é? Mas voltando à tua questão, as leucemias agudas nas crianças são a forma de cancro mais frequente na criança, de facto, embora sejam doenças raras, não é? Depois, mais tarde, é sobretudo a partir dos 50 anos de idade, nos adultos, que elas voltam a surgir como doenças com algum significado, com alguma importância. Isto não quer dizer que não possam acontecer em qualquer idade, não é? Mas se nós olharmos para os dados epidemiológicos, por assim dizer, da incidência da doença na população em geral, vemos que há de facto um grupo, sobretudo pediátrico, e depois o grupo dos adultos, não é? Portanto, para responder a sua pergunta, sim, nas crianças são a forma mais frequente de cancro. Temos visto campanhas sobre a doação de células da medula óssea. Por que é tão importante fazer estas doações? Olá, Sofia, bom dia. Bem, essa é uma pergunta excelente, porque me permite falar aqui de um assunto que a mim me interessa particularmente, não é? E é assim, como eu falei há bocado, quando a Inês me colocou a questão dos tratamentos e das sequelas e tudo isso, eu falei também do transplante, não é? O transplante de medula óssea é uma arma de tratamento que nós utilizamos em algumas situações, não em todas, porque há muitos casos que são curados apenas com quimioterapia, mas quando a quimioterapia falha, nós de facto temos que ir mesmo para o transplante, não é? E para que haja transplante é preciso que haja um dador, não é? E é preciso que esse dador seja compatível com o doente. Bem, onde é que nós vamos procurar os dadores? Vamos procurar os dadores essencialmente na família do doente, ou seja, nos irmãos, não é? E se eu te perguntasse a ti, quantos irmãos é que tu tens? Quantos irmãos é que tens? Tens dois irmãos. Bem, ok. Então, a probabilidade de um dos teus irmãos poder ser compatível contigo, se no caso se tu precisasses de um transplante, não é? Andaria à volta de 25%, não é? Portanto, a tua família, de facto, não é aquela que é mais frequente. Nós, hoje em dia, sabemos que as famílias, por razões de ordem muito variada, têm 1, 2, 3 filhos, já é um bocadinho fora daquilo que é habitual, não é? Portanto, isto significa que muitos dos doentes que vão precisar de um transplante não têm um dador na família. Ok? E, portanto, se não têm um dador na família, nós vamos ter que ir procurar esse dador fora da família. E como é que isso tem sido feito ao longo dos anos? Isto é um processo que tem evoluído durante bastante tempo, e no princípio dos anos 80 do século passado, começaram a surgir os registros de dadores voluntários de medula óssea. Ou seja, eram pessoas que, sabendo que havia doentes que precisavam de um transplante e que não tinham entre os irmãos, ou que não tinham irmãos, ou mesmo que os irmãos não eram compatíveis, então elas ofereciam-se e inscreviam-se num registro para darem células se fosse necessário, não é? E isso aconteceu, isso tem vindo a crescer e já está implementado em Portugal, felizmente, desde mais ou menos 2001, 2002, temos vindo a crescer progressivamente, a tal ponto que hoje em dia o registro português dos dadores de medula óssea é dos mais importantes da Europa. Nós temos mais dadores voluntários inscritos do que os espanhóis, ou os franceses, ou os belgas, ou os holandeses, ou os suecos. Portanto, Portugal está de facto numa posição muito destacada nesta área e temos sido alvo de grande reconhecimento pelos nossos parceiros internacionais, não é? Portanto,
o que é necessário para uma pessoa poder ser dador de medula óssea? Primeiro de tudo tem que se inscrever no registro, não é? E a inscrição no registro é relativamente simples. Há uma organização dependente do Ministério da Saúde, que se chama Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que tem um site, tem um portal, onde estão as indicações que as pessoas precisam de saber para se poderem inscrever como dadores, não é? Depois, há um outro aspecto em relação à doação que eu queria também chamar a vossa atenção, porque do ponto de vista prático é talvez até mais importante do que a pessoa se inscrever no registro de dadores, que é a pessoa dar sangue. Porque o dar sangue permite-nos ajudar um número muito grande de pessoas, não é? Há um número muito grande de doentes que precisam de ser operados e têm que levar sangue. Há pessoas com leucemias, por exemplo, que estão a fazer quimioterapia, que precisam de fazer plaquetas, ou precisam de fazer glóbulos vermelhos, tudo isso. Portanto, o dar sangue em si é fantástico. Eu acho que é das manifestações mais extraordinárias de solidariedade entre as pessoas entre si, não é? De uma forma perfeitamente anónima. Nós vamos dar sangue, eu próprio sou doador de sangue, já dei sangue várias vezes, vamos dar sangue, não sabemos para quem é que o nosso sangue vai, não interessa. O que interessa é que vai ajudar seguramente uma pessoa que está doente e que precisa do nosso apoio, não é? E no caso das células de medula óssea, bem, aí podemos ter a convicção que se nos for dada a oportunidade de poder dar células, porque atenção, nem todas as pessoas inscritas no registro serão chamadas, há algumas que não são chamadas porque não aparece nenhum doente que necessite desse tipo de células, não é? Mas essas que são chamadas podem ter a noção muito clara que ajudaram a salvar uma vida, não é? Foi graças a ela que um doente, que pode ser um doente português ou pode ser um doente em qualquer outra parte do mundo, vai poder sobreviver graças a esse ato tão generoso, tão altruísta como é dar este tipo de células, não é? Portanto, vocês são de facto aquele grupo de jovens que, ainda sendo jovens, por poderem dar sangue ou se inscreverem como dadores porque têm menos de 18 anos, mas ficando alertados para sensibilizados para esta possibilidade, podem transmitir a mensagem, divulgar a mensagem nas vossas famílias, junto dos vossos amigos mais velhos ou dos vossos irmãos mais velhos, não é? E fazer com que esta rede de pessoas solidárias aumente cada vez mais e nós todos contribuamos para que o mundo possa melhorar. Oh, professor, então nós podemos mesmo dizer que Portugal está de parabéns, não é? Somos solidários. Nesta área de facto foi fantástico. Eu até há muito pouco tempo era diretor do serviço do IPO que colaborava ativamente com o registro português. Nós tínhamos quase 2, 3 dadores por mês, voluntários, que vinham colher células, e algumas dessas células iam para os lugares mais inacreditáveis. Nós chegámos a colher células que foram para a Nova Zelândia, demoravam quase 48 horas a lá chegar, não é? 24 a 40, mas as células aguentam esse tempo. Nós conseguimos prepará-las de modo a que elas possam manter-se saudáveis durante 48 horas e, portanto, permitir que um dador em Portugal possa salvar a vida de uma criança, por exemplo, na Nova Zelândia, ou vice-versa. Nós temos transplantado muitos doentes portugueses com células vindas de dadores estrangeiros, não é? Sobretudo de alemães. Os alemães têm, de facto, um registro muito bem organizado e de grande dimensão e, portanto, recorremos a eles com bastante frequência. Mas também já temos utilizado espanhóis, americanos, enfim, de todo o mundo, praticamente. É global, não é? É um abraço solidário global. Professor, muito obrigada por ter estado connosco presente aqui no Estudo em Casa. Foi um prazer termos esta conversa. Agradecer-lhe também em nome de todos os doentes, que sei que são mais de 2.000 com quem o professor já usou esta técnica, e desejar-lhe votos de continuação de bom trabalho, que seja sempre muito bem sucedido. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom dia, gostámos muito. Adeus, até uma próxima. Adeus. Bom, então, bom dia a todos. Obrigado, foi um gosto para mim estar aqui, ter tido a oportunidade de ter esta conversa convosco, e queria agradecer especialmente à doutora Inês Pando a ideia que teve, a sua iniciativa, que foi excelente, veio muito ao encontro daquilo que eu acho que é necessário, que é colaborarmos todos uns com os outros na medida
que se consiga divulgar de uma forma muito ampla esta mensagem e que todos nos possamos sentir mais próximos uns dos outros, mesmo nestes tempos difíceis em que todos estamos a viver. Muito obrigado a todos e boa sorte para os vossos estudos. Foi um gosto estar convosco. Adeus, bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada mais uma vez ao professor Manuel Abcacis. Dizer-vos também que ele é o presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia e que espero que de facto fiquem mais próximos uns dos outros, doem então sangue e com isso se calhar células de medula óssea para ajudar a salvar uma vida. Fiquem bem, até ao próximo bloco.